Olá pessoal, tudo bem? O ano de 2024 foi um ano de muitas mudanças pra gente, onde eu passei aí a atender exclusivamente por telemedicina, né? Já não atendo mais os pacientes em consultório presencial. E esse ano de 2025 ele vem para consolidar esse nosso trabalho que iniciamos em 2024. Eu comecei com a telemedicina no ano de 2020, mais precisamente abril de 2020, e agora em abril de 2025 cumprirei 5 anos de atendimento por telemedicina, dos quais aí praticamente um ano a gente já leva de maneira exclusiva. É, eu tenho duas. Dado importante que nesses 5 anos, entre todas as plataformas, eu atendi mais de 5.000 pacientes. E eu tenho duas certezas sobre os atendimentos à distância. A primeira é que dá para fazer uma boa medicina, mesmo atendendo à distância. Claro, o paciente tem que estar empenhado, tem que entender as limitações do método, mas realmente é mais confortável você poder ser atendido em casa. A gente ainda tem muito problema, assim, de paciente que entra com roupa não adequada, com paciente que, obviamente, a gente percebe que o intuito é conseguir um atestado que muitas vezes não segue a nossa prescrição, acha que é uma diferença entre o atendimento presencial do atendimento à distância, que nós não temos, por exemplo, a mesma responsabilidade civil que o colega que está na porta. E nós temos exatamente, que a porta que a gente fala é a UPA, né, o presencial. E nós temos exatamente a mesma responsabilidade civil e o mesmo conhecimento, algumas vezes mais, algumas vezes menos. Então eu acredito que a telemedicina bem feita, ela tem um poder aí de você conseguir resolver e ajudar os casos do paciente, dos pacientes, praticamente igual ao atendimento presencial. É, Tendo essa contrapartida na relação médico-paciente do paciente, eu acredito assim que a telemedicina ela se estabelecerá como uma proposta muito válida para a maioria dos quadros agudos e crônicos aí da atenção primária. Claro, ainda falta muito, ainda falta a gente entender isso, o médico que está atendendo também ter essa capacidade de saber que a responsabilidade civil dele com aquele paciente é a mesma, e também atender da mesma forma que ele atenderia no presencial. Também digo, falta muito o paciente entender também que é uma consulta médica, então precisa estar num ambiente adequado, precisa estar com roupas que você iria numa consulta, não sem camiseta, por exemplo, no caso masculino, deitado em camas, às vezes. Então falta essa percepção que não tem diferença entre uma consulta em consultório para uma consulta na telemedicina, à distância, remotamente. E isso também falta muito pra gente, não é só a culpa do paciente. Muitas vezes o médico complementa a renda, leva aquilo como um bico à telemedicina. Isso também complica complica pra gente que usa ela como fonte de renda exclusiva, né? Então a gente tem muito a caminhar ainda. Eu acredito que a gente que está nesse início desse processo, muitas vezes o paciente fica chateado, que a gente fala, poxa, ó, desculpa, eu vou te pedir para vestir uma camisa, eu vou te pedir para ir em um lugar menos barulhento, eu vou te pedir para
você ir num lugar que seja mais iluminado, porque assim, eu consigo fazer o exame físico de avaliar o paciente à distância da mesma forma que eu faço em consultório. Então, escutando o paciente, tendo essa visualização, essa ectoscopia, desculpa, que a gente chama, a gente consegue resolver grande parte dos problemas, né? E pelo menos também é sinalizar aquilo que precisa ser visto ainda no presencial, que nunca vai substituir 100% presencial, pelo menos nos próximos anos. Já há uso aí de alguns aparelhos que a gente consegue fazer o exame físico praticamente completa à distância, mas é uma realidade para o Brasil ainda distante. Então a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, mas uma das coisas que eu acredito é que a telemedicina ela pode ser bem feita, tendo uma boa relação médico-paciente, o médico entendendo o papel dele naquela situação, o paciente entendendo que é igual uma consulta comum. Então eu acho que pode ser feito, até assim, se tem algum paciente meu aí que eu já pedi, poxa, eu preciso de um lugar mais claro, um lugar menos barulhento, saiba, a gente fala isso não é porque a gente é chato, é que a gente quer realmente ajudar. E então eu acredito que a telemedicina ela tem um potencial muito grande, tanto para empresas como para pessoas de maneira individual, né? E a segunda coisa que eu acredito muito é que você consegue fazer um atendimento cobrando barato. Isso é uma coisa que sempre eu acreditei que a gente consegue atender bem as pessoas cobrando um preço. Não é preço justo, porque você cobra o tanto que você acha que você deve cobrar, né? Cada um sabe. Eu nunca, jamais colocaria preço em produto ou serviço de ninguém. Mas eu sempre mantive um preço acessível. Por quê? Porque a ideia é tirar aquelas pessoas das filas, é tirar aquela pessoa que vai ter que ir para a UPA, que vai ter que ir para desafogar e dar um atendimento de qualidade, mesmo sendo à distância, mesmo com todas as dificuldades às vezes que a gente tem de conexão de internet, não muito boa. Então ir no conforto da casa da pessoa. Então eu sempre achei que dá para fazer bem feito cobrando um valor baixo. E não pensem que isso só me trouxe benefícios. Eu já deixei de atender muita gente e eu sei que tem gente, inclusive, que tem um pouco de vergonha. Não sei se é essa a palavra, mas tem um pouco aí de vamos utilizar vergonha. Tem um pouco de receio, talvez seja uma palavra mais adequada. De me indicar para outra pessoa, porque poxa, a consulta dele é barata, será que esse cara cobra, será que esse cara sabe alguma coisa mesmo? E eu sempre tentei manter num preço acessível para todas as classes sociais e com uma qualidade, digamos assim, que é o que se espera de uma consulta médica, né? Seja ela presencial ou à distância. Então eu acredito muito que dá para fazer uma boa telemedicina e que ela pode ter um valor acessível. Volto a dizer, não pensem que isso me causou só benesses, tá? Muitos pacientes eu perdi porque não quiseram consultar. E eu sei, inclusive, de gente muito chegada que ficam muito chegadas à minha pessoa, que ficam até com receio, pô, não vou mandar porque é muito barato o que o Taiguara cobra. Mas a ideia realmente é trazer o acesso, tanto por ser na casa do paciente com o aparelho celular e o valor da consulta ser baixo, né? E a resolução do problema desse paciente, né? Ter uma alta taxa aí de resolutividade do caso, né? Então a gente espera que 2025 a gente consiga concretizar o que a gente começou em 2020, 2024 passou a ser a minha única forma de atender. Também continuo dando aulas na pós-graduação em Medicina da Família e Comunidade na Ebramed. Sou professor conteudista lá. E eu desejo a todos os meus pacientes, antes que isso fique longo demais, a todos os meus pacientes um feliz 2025. E a gente está aí disponível todos os dias da semana e os finais de semana também, para o que for
porque for necessário aí dos nossos pacientes, ok? Feliz 2025 a todos, muito obrigado.